Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito, com os dados atualizados até novembro de 2023. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos começar então a coletiva de imprensa de divulgação das estatísticas de crédito para o mês de novembro, né? Essa divulgação está sendo feita de forma atrasada, né? O prazo original era a divulgação na última semana do mês de dezembro. Nós não conseguimos cumprir esse prazo em função, né, da grave crise de pessoal que tem afetado o Banco Central desde o ano passado. Na minha avaliação, está havendo uma deterioração adicional desse cenário no Banco Central em função do aumento das inaceitáveis e injustas assimetrias remuneratórias entre os servidores do Banco Central e das carreiras congêneres, né, do Serviço Público Federal, que aconteceu ao final do ano passado, né? Essa deterioração adicional tem impacto nas estatísticas, como a gente está vendo nesse atraso desse conjunto de notas para a imprensa divulgadas com uma semana, né, de atraso, mas também pode afetar, né, o conjunto de serviços e de entregas que o Banco Central oferta para a sociedade. É preciso, né, para resolver esse problema, para sanar esse problema, na minha opinião, que haja, no curto prazo, uma nova reunião da mesa setorial que envolve o governo federal e os representantes das entidades representativas dos servidores do Banco Central, para que o governo apresente uma pronta e efetiva solução para esse problema que eu acho urgente, né? Dito isso, eu gostaria de pedir para vocês irem para a tabela 1, para nós começarmos a divulgação das estatísticas de crédito, com a divulgação dos dados do crédito ampliado ao setor não financeiro, que é a estatística de crédito mais abrangente que existe na economia brasileira, né? Considerando, então, considerando todo o conjunto do crédito ampliado ao setor não financeiro, esse estoque de crédito atingiu 15,8 trilhões de reais, o que é praticamente uma vez e meia o PIB da economia brasileira, 146,5% do PIB, para ser mais exato, né? Em novembro, houve um crescimento de 1,4% no crédito ampliado, principalmente devido a emissões líquidas de títulos de dívida pública nesse mês de novembro, que fizeram aumentar o saldo dos títulos de dívida, né? Esse aumento foi de 2,7%, acima, né, do crescimento do crédito ampliado como um todo, 1,4%, e contribuiu para puxar esse estoque de crédito, né? Se a gente olha num período mais amplo, né, em 12 meses, comparando novembro de 2023 com novembro de 2022, né, o crédito ampliado teve uma taxa de crescimento de 7,2%. E nesse caso, a gente teve contribuição dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que são a parte mais significativa do crédito ampliado, que cresceram também 7,2%, mas, novamente, os títulos de dívida se expandiram mais, se expandiram 9,9%, mas, neste caso, quando a gente olha em 12 meses, a principal fonte do crescimento dos títulos de dívida são os títulos privados e securitizados, e não os títulos públicos, como aconteceu em novembro, né? Quando a gente passa ao foco no crédito ampliado para as empresas, quer dizer, a soma daquelas operações de crédito bancário, de operações de dívida externa e emissão de títulos, tendo como devedor sempre as empresas, esse total de crédito ampliado chega a 5,5 trilhões de reais, 0,5%, 50% do PIB, a metade do PIB brasileiro, e esse agregado teve um aumento no mês de 0,5%, né? As razões para essa expansão foram o crescimento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para empresas, 1,3%, que a gente vai olhar com mais detalhes daqui a pouco, e também a continuidade do dinamismo do mercado de títulos, do mercado de capitais privado, né, o mercado de títulos de dívida, que cresceu 1,2% no mês. A gente fala em continuidade do dinamismo do mercado de títulos de dívida, porque quando a gente olha nos últimos 12 meses, esse mercado cresce a quase 20%, né? Cresceu 19,7%,
o estoque dos títulos de dívida privada na comparação de novembro de 2023 com novembro de 2022, o que é muitas vezes acima da taxa de crescimento, né, do crédito ampliado para empresas, que ficou em 5,6% nesse período. Ou seja, é o mercado de capitais que tem puxado esse dinamismo, né, no período recente, né? Quando a gente passa, então, a olhar as estatísticas do crédito do Sistema Financeiro Nacional, que estão a partir da tabela 2, e é sobre isso que a gente vai se concentrar na apresentação daqui para frente. Quando a gente olha o total do crédito do Sistema Financeiro Nacional, ele atingiu 5,7 trilhões em novembro, com um aumento de 0,9% no mês, né? Esse aumento ele digamos assim, estável em qualquer, ele está presente em qualquer desagregação que a gente faça do crédito do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, se a gente dividir em crédito livre e crédito direcionado, o crédito livre cresceu 1% e o direcionado 0,7%. Se a gente separar entre pessoas físicas e jurídicas, as pessoas físicas cresceram 0,9%, as pessoas jurídicas 0,8%. Ou seja, houve crescimento do saldo do crédito em novembro, qualquer que seja a ótica que a gente adote, né? Quando a gente olha a comparação em 12 meses, o crédito também permaneceu em trajetória de crescimento, cresceu 7,1%, quando a gente compara o saldo de novembro de 2023 com o saldo de novembro de 2022, mas ele permaneceu na trajetória de desaceleração que a gente tem visto em todas as últimas divulgações, né? Essa taxa de crescimento em 12 meses, que em novembro atingiu 7,1%, ela era de 7,5% em outubro. E se a gente for andando mais para trás, né, a gente vai ver que o pico recente dessa taxa de crescimento em 12 meses do total do crédito do Sistema Financeiro Nacional atingiu 17,8% em junho de 2022. Né, de lá para cá, a gente tem visto essa desaceleração até chegar nos 7,1% do mês de novembro. Essa desaceleração também vale em qualquer métrica que a gente observe, né? Começando pelo crédito a pessoas jurídicas, o pico recente também aconteceu em junho de 2022. Naquele momento, o crescimento era de 12,9% e veio se reduzindo, né? Em novembro, atingiu 3,9%. Quando a gente olha as pessoas físicas, a trajetória é a mesma, os valores são mais elevados. O crédito a pessoas físicas do Sistema Financeiro Nacional tem crescido mais do que das pessoas jurídicas, né? Essa máxima recente para pessoas físicas aconteceu entre março e abril de 2022. O crescimento estava em 21,9%, teve essa trajetória de desaceleração e agora em novembro chegou a 9,2% a taxa de crescimento em 12 meses, né? O crédito livre também de uma forma similar, né? Lá em junho de 2022 crescia 21,9%, veio se reduzindo e agora, em novembro, essa taxa de crescimento do crédito livre chegou a 5%, né? Para o crédito direcionado, a diferença é que essa desaceleração é mais recente, né? O pico da taxa de crescimento em 12 meses recente é em abril de 2023, com 14,6%, e teve uma desaceleração mais contida, né? E em novembro cresceu 10,2%. Né? Quando a gente olha não para o saldo, mas para as concessões, ou seja, para as novas operações de crédito que foram concedidas no mês de novembro, o valor total dessas concessões atingiu 548 bilhões de reais no mês de novembro. Se a gente olha a série dessazonalizada, isso representou um crescimento de 0,9% no mês, né, crescendo 1,8% para pessoas jurídicas, 1,2% para pessoas físicas, né? Nos últimos 12 meses, né, se a gente compara o fluxo de concessões dos últimos 12 meses com aquele dos 12 meses anteriores, né, as concessões nominais também crescem, 4,3%. Ou seja, se a gente olha o crédito bancário do mês de novembro, né, a gente pode olhar os saldos, pode olhar as concessões, olhar pessoas físicas, jurídicas, crédito livre direcionado, e com todas essas óticas, nós vamos concluir que novembro foi um mês de crescimento do crédito do Sistema Financeiro Nacional, balanceado entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, entre o crédito livre e o direcionado, ou seja, um crescimento em todas essas modalidades.
Mas também temos que observar que nos últimos 12 meses esse crescimento tem uma trajetória de desaceleração, também por qualquer métrica que a gente observe, né? Continuando essa avaliação geral sobre os dados de crédito de novembro, a gente já viu os saldos, as concessões. O indicador seguinte são as taxas de juros. As taxas de juros estão, do conjunto do crédito do Sistema Financeiro Nacional, estão com uma trajetória de redução nos últimos 6 meses. Ou seja, há 6 meses, agora novembro foi o 6º mês seguido, em que as taxas de juros do Sistema Financeiro Nacional se reduziram, né? Em novembro, essa taxa média de juros, que é medida a partir das contratações de crédito, né? É a taxa de juros média daquelas operações que foram contratadas no mês de novembro, ela atingiu 29,5% ao ano, uma redução de 0,5 ponto percentual no mês. E se a gente compara esses dados com maio, né? Maio foi o pico recente, de lá para cá, são 6 meses de redução. Em maio, essa taxa estava em 32,3%, ou seja, de maio até novembro, uma redução de 2,8 ponto percentual nessa taxa. Em novembro, essa taxa de 29,5% ao ano foi a menor desde setembro de 2022, quando ela estava em 29%, né? Ou seja, vinha num movimento, né, ao longo de 2022 e no começo de 2023 de elevação de taxas, né? Ele teve um pico em maio de 2023 e de maio até novembro nós temos tido uma inflexão disso, uma redução de taxas, né? Essa redução de taxas depois de maio já foi suficiente para que em novembro de 23, comparado a novembro de 22, tenha havido também uma redução nas taxas de juros, nesse caso de 1,5 ponto percentual, né? Bom, se a gente olha as taxas de pessoas físicas, né? A taxa de pessoas físicas também teve um pico recente em maio, nesse caso 38,2%, e se reduziu para 34,7% agora em novembro, ou seja, uma redução de 3,5 pontos percentuais, e essa taxa de novembro, 34,7%, também é menor desde setembro de 2022, quando a taxa para o conjunto das operações de crédito de pessoas físicas estava em 34,3%, né? Para pessoas jurídicas, né, o cenário é mais ou menos o mesmo, mas o pico recente foi em janeiro deste ano, e não em maio, né? Então, em janeiro deste ano, as taxas, desculpe, em janeiro de 2023, as taxas estavam em 22% e agora estão em 19,1%, né? As menores taxas desde março de 2022, quando estavam em 19%. Ou seja, também, nesse caso, as taxas de juros têm se reduzido, seja para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, no crédito livre, no conjunto das taxas do Sistema Financeiro Nacional, né? Por falar em crédito livre, se a gente olhar o crédito livre especificamente, né, as taxas são mais elevadas, porque as operações de crédito direcionado têm taxas mais baixas, mas no crédito livre, a taxa de juros, agora no mês de novembro, chegou a 41,8%, também apresentou uma redução no mês de 0,8 ponto percentual. Nesse caso, foi puxada pela redução das taxas de juros do crédito livre para pessoas físicas, que atingiu 54,9%, uma redução de 1,2 ponto percentual. O dobro da redução na taxa para pessoas jurídicas foi uma redução de 0,6 ponto percentual. Quando a gente olha o crédito livre especificamente, a gente tem divulgado já há vários meses uma tabela no texto que a gente divulga junto com as tabelas, né, da nota para a imprensa. Tem uma tabela lá no texto que está disponível na internet, onde a gente desagrega, faz uma estimativa de desagregação dessa variação da taxa de juros, né? Ou seja, nós mencionamos que houve uma queda na taxa de juros no crédito livre de 42,6% para 41,8% ao ano, uma redução de 0,8 percentual. Então, esse 0,8 ponto percentual, nós desagregamos para saber, para poder estimar o que foi, de fato, o efeito de redução das taxas, né, que cada instituição financeira, nos seus contratos com os clientes, reduziram as suas taxas, ou aquilo que a gente pode chamar de efeito saldo ou de efeito composição, né? Essa taxa de juros, como é uma taxa média, ela é uma média entre taxas mais elevadas e taxas mais reduzidas, né? De uma forma simplificada, se as taxas que são mais elevadas
tiveram menos contratações no mês, foram menos relevantes no mês, mesmo que, por hipótese, não houvesse nenhuma redução de taxa de juros a cliente, a taxa de juros média se reduziria. E nesse caso do mês de novembro, isso aconteceu com uma redução de saldos, por exemplo, em modalidades como crédito rotativo, do cartão de crédito rotativo e no cheque especial, ambos para pessoas físicas, né? Isso, então, ajuda a explicar a redução das taxas de juros por esse efeito saldo. O saldo das modalidades mais caras se reduziu no mês e eles se tornaram menos representativos no saldo total das operações de crédito. Por isso, quando a gente olha para o crédito livre, seja o total, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, no mês de novembro, a maior parte dessa redução das taxas de juros pode ser acreditada ao efeito saldo, né? Os valores certinhos vocês podem olhar na tabela que acompanha o texto da nota para a imprensa. De uma forma geral, o mês de novembro teve a continuidade da redução das taxas de juros. A inadimplência, que é o último ponto geral para comentar agora, também se reduziu em novembro, atingiu 3,4%. Né? Quando a gente separa e olha o crédito livre, né, que tem uma taxa de inadimplência mais elevada do que a do direcionado, a taxa de inadimplência do crédito livre ela está estável desde maio, aproximadamente. Né? Se vocês olharem os dados que estão na tabela 2, na inadimplência, essa taxa está entre 4,8% e 4,9% desde maio. Ela oscila 4,8% e 4,9%. Né? Se vocês olharem na tabela 3, essa inadimplência desagregada entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ela também permaneceu basicamente estável em novembro. A inadimplência de pessoas físicas se reduziu 0,1 ponto percentual e chegou a 3,8%, e a de pessoas jurídicas aumentou 0,1 ponto percentual, chegando a 2,9%. Né? Então, no mês, a gente teve essa ligeira redução da inadimplência, mas em 12 meses a gente ainda tem um aumento da inadimplência, aumento de 0,4 ponto percentual para o crédito total, puxado pelo aumento de 1,2 ponto percentual no crédito para pessoas jurídicas. E aí, nesse caso de pessoas jurídicas, a gente vai ver, quando detalhar as linhas, isso tem um impacto, principalmente daquelas operações que se chamam de risco sacado, que na nota para a imprensa estão denominadas de descontos duplicatas e recebíveis, estão vinculados ao evento de crédito, né, do começo de 2023, das lojas americanas, que explica o aumento da inadimplência para pessoas jurídicas. Né? Esse efeito, quando a gente olha em 12 meses, ele ainda existe. Quando a gente olha os dados mais recentes, a gente vai ver a redução. Bom, então, esses eram os comentários gerais sobre o crédito como um todo. Eu destaquei algumas modalidades específicas de crédito que são representativas no crédito para pessoas físicas ou no crédito para pessoas jurídicas, ou também que tiveram um desempenho mais relevante neste mês. Né? Começando, então, dentro do crédito livre para pessoas jurídicas, a gente vai destacar o desconto de duplicatas e recebíveis e o capital de giro. Né? Para dar um contexto, o crédito livre para pessoas jurídicas cresceu 0,9% no mês de novembro e cresceu 1,2% nos últimos 12 meses. Ou seja, se a gente olha os últimos 12 meses, o dinamismo do crédito para pessoas jurídicas, do crédito bancário, foi reduzido, né? E teve um mês com um desempenho melhor agora em novembro. Começando pelo desconto de duplicatas e recebíveis, eu acho que vocês lembram, né? Todos os meses praticamente a gente tem comentado isso. Essa modalidade de crédito, desconto de duplicatas, tem um comportamento sazonal trimestral bem acentuado. Todo o final de trimestre, a gente tem um crescimento desses saldos. Por exemplo, em setembro, né, a gente teve um crescimento sazonal dos saldos. Isso é seguido no mês de outubro por uma recuperação do padrão sazonal, ou seja, se setembro cresceu, em outubro se reduz, e comparando com esse valor mais baixo de outubro, né, em novembro a gente deve esperar um crescimento sazonal do saldo, foi isso que aconteceu. Descontos duplicatas teve uma recuperação sazonal com um crescimento de 4,2% no mês em relação aos dados de outubro, o que ajuda a explicar o saldo maior do crédito livre para pessoas jurídicas no mês. Né? Quando a gente olha os últimos 12 meses, para eliminar esse fator sazonal, a gente vê que esse desempenho
desta modalidade foi afetada por aquele evento de crédito que eu já me referi, porque nos últimos 12 meses há uma redução dos saldos de 2,2% nos descontos de duplicatas, né? O pico da série, não por coincidência, é exatamente em dezembro de 2022. Né? Em dezembro de 2022, o estoque total de crédito na modalidade descontos duplicados recebíveis era de 210 bilhões de reais, e agora, em novembro de 2023, atingiu 172,5. Essa não é a comparação ideal. O ideal é a gente fazer a comparação no mês que vem, quando a gente vai ter os dados de dezembro de 23 para comparar com dezembro de 22, mas eu acho que isso dá uma ideia da redução do saldo dessa modalidade, né? As concessões na modalidade do desconto de duplicatas cresceram 13,6%, isso também é de se esperar para meses como novembro, e em 12 meses há uma redução das concessões para essa modalidade de 9%, né? Ou seja, a gente vê em 12 meses, né, comparando a concessão dos últimos 12 meses com a dos 12 meses anteriores, e essa modalidade foi afetada de fato, tem uma queda de 9% nas suas concessões. No mês de novembro, as taxas de juros se reduziram 1,1 ponto percentual, né, e chegaram a 18,6% ao ano nas operações com descontos duplicados, né? A inadimplência em novembro ficou estável, e isso em 4,8%. Isso é uma informação relevante, porque essa modalidade era onde ocorreu o principal impacto, né, do evento de crédito. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em outubro, novembro do ano passado, de 2022, desculpe, a inadimplência dessa modalidade era 0,6%, ela cresceu, chegou a 4,8%, mas no mês de novembro parou de crescer, né? Ficou estável, e 4,8% é o maior valor da série histórica para descontos duplicados. Ou seja, a gente vê, quando a gente olha no prazo mais recente, né, nos dados mais recentes, né, uma volta, digamos assim, à normalidade nesta modalidade de crédito, uma recuperação sazonal como esperado dos saldos, uma recuperação sazonal como esperado das concessões, uma redução de taxa de juros acompanhando o movimento geral das operações de crédito e uma estabilidade na inadimplência, ou seja, aquele evento está ficando para trás, ficou para trás, e a modalidade segue. Quando a gente olha os últimos 12 meses, a influência ainda está lá. No caso do capital de giro, o capital de giro é importante porque é a modalidade com maior saldo, né? A maior modalidade dentre o crédito livre para pessoas jurídicas. Ele teve um desempenho abaixo, né, da média do capital do crédito livre a pessoas jurídicas como um todo. Ele teve uma redução de 0,3% no seu saldo no mês de novembro, puxado pelas operações de curto prazo, as operações de capital de giro abaixo de 365 dias, uma redução de 4,1% no mês. Em 12 meses, essa modalidade também tem um desempenho aquém, o que puxa para baixo, digamos assim, o desempenho do crédito livre, pessoas jurídicas como um todo. Nos últimos 12 meses, o saldo do capital de giro se reduziu 7,4%. Neste caso, nesta comparação em 12 meses, por causa das operações de longo prazo, né, que caíram 4,8%. Uma possível explicação para a redução das operações de capital de giro, especialmente aquelas de longo prazo, ao mesmo tempo em que continua a ter um crescimento das operações do mercado de capitais, com emissões de títulos para empresas, é uma substituição dessas duas modalidades, né? As empresas que pegavam operações de capital de giro, emitindo seus títulos e acessando crédito diretamente via mercado de capitais, né? No mês, as concessões do capital de giro cresceram 8,5%, né? Uma coisa mais específica do mês. Se a gente olha nos últimos 12 meses, há uma redução de 11% nas concessões da modalidade, né? As taxas de juros permaneceram estáveis em 21,5% ao mês. Esse é a menor taxa para o capital de giro desde dezembro de 2021, quando ela estava em 20,7%. Né? Se a gente olhar os últimos 12 meses, uma redução de 1,3 ponto percentual nas taxas de juros, né? E essa modalidade permaneceu com inadimplência estável em 5%,
terceiro mês em que a inadimplência permanece em 5% no capital de giro. Nós não vamos nos alongar aqui, mas também aconteceram crescimentos no crédito livre para pessoas jurídicas nas modalidades de cartão de crédito e aquisição de veículos, ambos para pessoas jurídicas, e no mês de novembro, as operações vinculadas a comércio exterior, seja de adiantamentos de contratos de câmbio ou repasses externos, elas se reduziram, não? As próximas modalidades que eu separei para comentar são do crédito livre, mas para pessoas físicas, né? O crédito livre para pessoas físicas tem sido mais dinâmico do que o crédito livre para pessoas jurídicas. Ele cresceu no mês 1,1% e 8% nos últimos 12 meses, né? Uma modalidade relevante no mês de novembro é o cartão de crédito, né? O cartão de crédito total, ele tem três submodalidades, digamos. O cartão de crédito à vista, aqui engloba aquelas compras pagas à vista, né? Pagas direto no primeiro vencimento da fatura, mas também engloba aquelas operações parceladas sem juros, feitas, que a gente pode chamar de parcelado de lojista, feito direto pelo vendedor para o cliente, sem taxa de juros. A segunda modalidade é o cartão parcelado. Aquele parcelado são as compras e as parcelas já incluem uma taxa de juros. E a terceira operação, a terceira submodalidade é o cartão rotativo, aquela operação de crédito que vem a partir do não pagamento da fatura ou do não pagamento integral da fatura. A parcela que não é paga da fatura, seja uma parte, seja toda a fatura, ela é rotativada, ou seja, abre-se uma linha de crédito rotativo para essa fatura não paga, né? Se a gente olha o conjunto dessas três modalidades, né, chamando o cartão de crédito total, os saldos cresceram 21 bilhões de reais no mês. Isso, não, desculpe, eles cresceram 14,7 bilhões de reais no mês. Isso equivaleu a mais de 2/3 do crescimento total do saldo de crédito livre para pessoas físicas, que foi 21,4 bilhões. Ou seja, o crédito livre para pessoas físicas cresceu 21,4 bilhões e os saldos do cartão de crédito total cresceram 14,7 bilhões. Ou seja, o cartão de crédito total, o crescimento do mês de novembro foi responsável por um pouco menos de 70%, 68,9% do crescimento total dos saldos do crédito livre. E desses 14,7 bilhões, 13,7 bilhões foram o crescimento do cartão à vista, né? Em percentuais, para igualar com a comparação que a gente fez para o resto das modalidades, o saldo do cartão de crédito total cresceu 2,9% no mês. Também, nesse caso, puxado pela taxa de crescimento do cartão à vista, que cresceu 3,6%. Né? O saldo do cartão à vista somou 400 bilhões de reais, 400,2 bilhões de reais, que é o recorde da série e equivale a 3/4 do saldo total do cartão de crédito, né? No caso do parcelado e do rotativo, os seus saldos tiveram um comportamento inverso, né? O saldo do cartão parcelado cresceu 4,9% no mês, enquanto o saldo rotativo se reduziu 3,3% no mês, né? Um primeiro comentário sobre esses dois comportamentos é que um comportamento inverso nesses dois saldos, que o parcelado crescendo 4,9% e o rotativo caindo 3,3%, pode indicar que há uma negociação entre os clientes e as instituições financeiras para a saída do rotativo, para que aqueles clientes saiam do rotativo e tenham condições melhores de pagamento das suas dívidas, seja em termos de prazo ou principalmente em termos de taxa de juros, saindo da modalidade rotativa para o parcelado. Se a gente olha os saldos em 12 meses, o cartão de crédito também continua em crescimento, né? Crescimento de saldo de 8,7%, puxado também, nesse caso, pelo à vista, com um crescimento de 10,8%. Esse maior dinamismo do cartão à vista também é verdadeiro se a gente olha as concessões, que cresceram 6,5% no mês, e também foram puxadas pelo desempenho das concessões para o cartão à vista, né? Quando a gente passa para as taxas de juros no cartão, as taxas de juros mais elevadas aqui são, evidentemente, a do cartão rotativo. Elas somaram 434% ao ano no mês de novembro,
e tiveram uma redução de 10,6 ponto percentual. E aqui só um comentário metodológico que ajuda, eu acho, a esclarecer aquela diferença entre efeito saldo e efeito taxa. Aqui, por exemplo, nós temos o efeito taxa. O que eu disse, as taxas de juros do cartão de crédito rotativo caíram 10,6 ponto percentual no mês, ou seja, isso representa uma menor taxa cobrada ao cliente. Então, isso é o efeito taxa. Mas eu também mencionei que o saldo do cartão de crédito rotativo se reduziu 3,3% no mês, ou seja, o saldo desta modalidade de crédito se reduziu enquanto o conjunto do crédito cresceu, ou seja, essa modalidade ficou menos representativa no total neste mês de novembro. Então, quando ela entrar na conta da média, ela vai ter uma ponderação menor. Isso é o efeito saldo. Então, a gente pode ver esses dois impactos, né, no sentido de redução de taxa neste mês de novembro, tanto no efeito taxa quanto no efeito composição, usando os dados, exemplificativamente, claro, do cartão de crédito rotativo. De qualquer maneira, as taxas do cartão de crédito rotativo são elevadíssimas, o que significa que essa linha de crédito é uma linha absolutamente emergencial, que os clientes não devem, na medida do possível, utilizar-se de maneira nenhuma, devem evitar ao máximo essa modalidade de crédito, tendo outras fontes de crédito ou tomando outras medidas que estejam ao seu alcance. E, se for impossível evitar contrair essa dívida, sair dela o mais rápido possível, seja pela quitação da dívida, ou seja pela negociação com a sua instituição financeira ou com outras instituições financeiras que ofereçam melhores condições, né? A linha seguinte no comentário, a modalidade seguinte no comentário sobre pessoas físicas no crédito livre é quase que o simétrico, o oposto direto do cartão de crédito rotativo, né? O crédito consignado é aquela linha com melhores condições de operação, seja em termos de maiores prazos, principalmente maiores taxas, em função de ser uma operação com garantias, né? O cartão de crédito consignado teve uma elevação nos seus saldos de 0,2% no mês, puxado pelaquela parcela de beneficiários do INSS que utilizam a modalidade de crédito consignado, cujo saldo cresceu 1,3%. No caso do crédito consignado para servidores públicos, houve uma redução no mês dos saldos de 0,7%. Em 12 meses, ela tem crescido 7%, basicamente em linha com o crescimento do saldo livre para pessoas físicas, ligeiramente abaixo dessa média, né? As concessões também, por outro lado, tiveram uma redução no mês de 5,3%, nesse caso, também puxados pelo beneficiários do INSS, que tiveram uma redução de 7,5% nas concessões, e o que é mais interessante nos dados do cartão consignado é que nos últimos 12 meses, quando a gente olha as concessões, elas também tiveram uma redução, né, de 4,7%. Né? Quando a gente olha as taxas de juros, elas permaneceram estáveis, 24,2%, na verdade tiveram uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual, né? E também em 12 meses estão em redução, como as demais taxas de juros, como a média das taxas de juros, caíram 1,8 ponto percentual. A inadimplência dessa modalidade é baixa e permaneceu estável, né, em 2,3% agora no mês de novembro. Uma última modalidade no crédito livre para pessoas físicas é a aquisição de veículos, que se mantém com um dinamismo acima da média do crédito livre para pessoas físicas, cresceu 1,8% no mês, enquanto o crédito livre para pessoas físicas cresceu 1,1%, cresceu 11,8% em 12 meses, enquanto o crédito livre para pessoas físicas cresceu 8%, né? Esses se reflete também na taxa de crescimento das concessões, 4% no mês e 10,8% nos últimos 12 meses, com taxa de juros em queda, caíram 0,2 ponto percentual no mês, 1,7 ponto percentual de queda nos últimos 12 meses, fecharam novembro com 26% ao ano, e a inadimplência também permaneceu estável em 5,3%, ou seja, uma modalidade que tem tido um desempenho mais significativo e com qualidade no crédito. As últimas informações que eu
tinha para trazer nessa apresentação inicial se refere ao endividamento das famílias e o comprometimento de renda, e o seu comprometimento de renda. O endividamento das famílias permanece com trajetória de redução, né? A gente teve o endividamento das famílias em 47,6% no mês de outubro. Nesse caso, ele é um mês mais defasado em relação aos demais dados da nota. O endividamento das famílias, assim, atingiu 47,6% em outubro, e esse é o menor valor desde setembro de 2021. Né? Lá em setembro de 2021 era 47,5%. No caso do comprometimento de renda das famílias, a gente teve agora o 4º mês consecutivo, né, de queda desse indicador. O comprometimento de renda das famílias ficou em 27,2% no mês de outubro, tem uma redução de 0,1 ponto percentual no mês e de 0,5 ponto percentual nos últimos 12 meses. Né? Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Eu devolvo a palavra agora para a Adriana, para ela organizar as perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar. Nome e veículo que representa. Vamos iniciar aqui com a Natália, Fernando. Natália, bom dia. Tá funcionando? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Bom dia, Natália. Bom dia, é Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Fernanda, eu fiquei com uma dúvida. Em relação ao rotativo, a gente teve ali um recorde de concessões, né? Comparando na série histórica, e ao mesmo tempo a gente teve uma queda de saldo. E aí eu queria tentar entender melhor se isso pode ser um reflexo de que isso tem sido mais negociado, como você comentou antes, ou tentar entender melhor um pouco essa comparação, né, entre as duas, tanto concessão quanto saldo, por favor. Ativando o som. Obrigado pela pergunta, Natália. Vamos lá. Nós sempre temos essa pergunta, porque é relativamente comum que a gente tenha uma determinada variação das concessões e outra variação nos saldos. Pode acontecer de ocorrer um crescimento nas concessões e uma redução nos saldos, ou vice-versa, né? Um aumento nos saldos com redução das concessões. E isso, à primeira vista, parece contraintuitivo, né? Se a concessão cresceu, isso ajuda a crescer o saldo também, né? Mas, na verdade, em termos metodológicos, para começar a conversa por aí, as concessões são uma informação parcial para explicar a variação dos saldos, né? A gente tem pelo menos 3 fatores para explicar a variação dos saldos, a concessão é um deles, né? Digamos assim, você tem um saldo no final de um determinado período, seja final de outubro e tem outro saldo em final de novembro. Então, você pode fazer a variação mensal, a variação de 12 meses, tanto faz. Mas você, então, tem um saldo no final de outubro e você chega no saldo no final de novembro. O que pode explicar essa variação? As concessões é uma parte disso, mas, na verdade, nós deveríamos ter as concessões líquidas, ou seja, as concessões, que são os novos desembolsos ocorridos nesse mês, menos os pagamentos que aconteceram neste mesmo mês, né? Então, isso daria uma informação sobre concessões líquidas, que seriam, digamos assim, o fluxo daquela operação entre o banco e o cliente, entre o conjunto, né, dos clientes e o banco. Quanto novos clientes desembolsaram de crédito e quanto os clientes antigos pagaram de crédito, né? Então, as concessões líquidas é que explicaria melhor a variação do saldo, e não só as concessões brutas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nós temos juros que incidem sobre aquele saldo anterior do crédito e que são capitalizados, né? Então, você tem os fluxos de crédito, depois os juros sobre esse crédito. Se você pagar de taxa de juros um valor, se você pagar de juros efetivamente no mês um valor maior do que o que foi acumulado sobre o saldo, esse saldo vai diminuir. Se você pagar um valor menor, o saldo vai crescer, né? Então, é muito comum para quem, por exemplo, tem financiamento imobiliário, olhando aquelas tabelas de
de amortização, de previsão de amortização do saldo ao longo do ano, pelo critério price ou outros, você vai ver separadamente o valor de principal que está sendo pago e o valor de amortização. Durante um determinado período no começo do contrato, às vezes você paga juros menores do que está acumulando sobre o saldo e posteriormente paga mais, né? Então, os juros acumulados também é um segundo fator. E o terceiro fator é eventuais reclassificações, né? Pode ser que são eventos que afetam diretamente o saldo. Uma deles, por exemplo, é baixa, que é muito comum no caso do crédito, baixa para prejuízo. Depois de um determinado período da operação inadimplente, 6 meses de operação inadimplente, essa operação é baixada para prejuízo, então ele sai do saldo. Mas também pode ter uma renegociação que tira da modalidade A e passa para a modalidade B, uma reclassificação de operações. Então, esses três fatores, as concessões líquidas, ou as taxas de juros e movimentações diretas sobre o saldo, ou baixas reclassificações, podem explicam a variação dos saldos. E a gente tem aqui na tabela apenas as concessões brutas, né? A gente tem a intenção de obter as amortizações, né, os pagamentos das operações de crédito, é um projeto que a gente tem aqui no Banco Central. Bom, e especificamente no caso então do rotativo. Começando pelas concessões, as concessões estão na tabela 11 do cartão rotativo. Essas concessões cresceram 10,7% no mês, né? Enquanto as concessões do à vista cresceram 5,9%. Só que você lembra que eu disse que as concessões do cartão de crédito total foram puxadas pelo cartão de crédito à vista, né? Mas como isso acontece se o cartão de crédito à vista cresceu 5,9% e o rotativo 10,7%? É por causa do tamanho de cada modalidade. As concessões do cartão de crédito à vista atingiram 182 bilhões em novembro, enquanto as do rotativo foram 32 bilhões, né? Então, quando a gente olha, a gente está, grosso modo, dizendo 6% sobre um saldo muito grande e 10% sobre um saldo pequeno. Se a gente olhar em reais, né, as concessões do cartão de crédito à vista foram 182 bilhões em novembro e 172 bilhões em outubro. Então, cresceram 10,1 bilhões. As do cartão de crédito rotativo cresceram 3,2. E eu estou falando isso pela própria forma, para ressaltar a própria forma como é calculado o cartão de crédito rotativo. O cartão de crédito rotativo, digamos, uma concessão de cartão de crédito rotativo, significa o seguinte: o cliente, ao longo do tempo, o cliente foi lá e fez uma determinada compra usando o seu cartão de crédito. Essa operação pode ter sido à vista ou pode ter sido parcelada. Um mês depois disso, ele recebeu a fatura e teve que pagar a fatura. Ele pagou metade da fatura, por hipótese, né? Então, a outra metade da fatura foi rotativada. Então, a concessão do cartão de crédito à vista aconteceu no mês 1 e a concessão, nessa hipótese que eu estou falando, do cartão de crédito rotativado aconteceu no mês 2, né? Então, a gente pode considerar que o crescimento das concessões do cartão de crédito à vista é um indicador antecedente do cartão de crédito rotativo, né? Então, o crescimento das concessões do cartão de crédito rotativo é uma, digamos assim, consequência, né, do crescimento do cartão de crédito à vista. Esse é um dos determinantes do crescimento do rotativo, é o crescimento do à vista. Então, aí eu entendo a explicação do crescimento do cartão de crédito rotativo. É claro que tem outros fatores, né? Dependendo das condições de cada cliente, se eles pagarem toda a fatura, o cartão à vista vai crescer e o rotativo não vai crescer. Mas, se a gente olhar a série, tem uma correlação entre o crescimento do à vista, uma parte desse crescimento do à vista acaba sendo rotativado. Mas os saldos se reduziram. Se a gente olhar a série, está na tabela 7. O cartão de crédito rotativo teve um saldo de 62,9 bilhões agora em novembro. Esse saldo era 65,1 bilhões em outubro, 73,4 bilhões em agosto, em setembro, 75,6 bilhões em agosto e assim por diante, né? O pico recente dessa série é em fevereiro de 23, 84 bilhões. Então, ele se reduziu de 84 bilhões para 62 bilhões. Se eu não estiver cometendo nenhum erro de conta aqui, isso é mais ou menos um quarto, né? De 80 para 60, e se reduziu um quarto ao longo do período. A gente vê que nesse mesmo período também teve um crescimento do cartão de crédito parcelado. Então, isso é um indicador
de que está havendo entre os clientes e os bancos uma renegociação para saída do cartão rotativo com oferta de cartão parcelado. Essa saída não precisa ser apenas mediante oferta do parcelado, mas parece que é isso que está acontecendo. Então, é assim que eu entendo essa discrepância entre o crescimento das concessões do cartão de crédito rotativo neste mês e a redução dos saldos do rotativo nesse mês e nos meses anteriores. Adriano. Natália, mais alguma dúvida? Seu microfone ainda Acho está que aberto. é isso. Obrigada, Fernando. Só talvez um último ponto. Quando a gente pensa em uso do rotativo, o mais correto de se analisar é a partir do saldo, né? O saldo tem uma informação que é muito relevante. Eu entendi o seu ponto, né? Pegando o que eu acabei de dizer, o saldo é relevante e a gente vê, nesse caso do saldo, como ele está se reduzindo. Então, eu acho que você tem um bom ponto. Eu analiso, gosto de analisar isso a partir do saldo, de fato. Agora, acho que todas as informações são relevantes, né? O rotativo é uma modalidade muito específica, né? Diferente de todas as outras, diferente inclusive do cheque especial. E, assim, as concessões fazem sentido. Eu interpreto desse jeito, né? Você tem uma determinada relação com o capital, com o cartão de crédito à vista. Agora, é claro que é importante analisar também as taxas de juros do cartão rotativo, a taxa de inadimplência. A taxa de inadimplência do cartão rotativo é acima de 50%, então mostra a especificidade dessa linha de crédito. Mas sim, eu entendi o seu ponto, a análise a partir dos saldos é relevante. Adriana. Obrigada, Fernando. Natália, mais alguma pergunta? Não, só isso. Obrigada. Então vamos para o Alex. Alex, bom dia. Econômico. Eu estou aqui com uma dúvida, Fernando, sobre o que aconteceu com o rotativo e parcelado do cartão de crédito. Me parece que no mês passado eu perguntei aqui se tinha havido um movimento semelhante, né, de aumento de um lado e diminuição do outro. Se eu não me engano, na ocasião você me respondeu que tinha sido uma reclassificação que instituições financeiras tinham feito naquele período. Agora, se eu entendi, dessa vez foi diferente, foi uma oferta maior do crédito parcelado para essas instituições. Eu queria checar isso, o que aconteceu, se mudou alguma coisa, se tem a ver com a aprovação da lei, né? A aprovação da lei, se eu não me engano, outubro, novembro, dezembro, e foi em setembro, né? Final de setembro. Se isso teve alguma influência no comportamento dos bancos. Segundo é sobre o endividamento. Lá, acho que a tabela 26, que estão esses dados aí do endividamento, e eu queria ver se era possível ter 27. se tem um pouquinho mais de detalhes sobre como que é feito o cálculo, porque está lá a nota, mas eu não sei se na hora de abrir, aqui não abriu as notas com as explicações, número 1, 2, 3, não está claro para mim qual que é a metodologia, o que entra tanto do ponto de vista do que é a dívida, né? Dívida e juro, como que é calculado isso? Por exemplo, se entra cartão de crédito à vista nessa conta ou se não entra, se tem alguma nota técnica de vocês que detalha isso, e tanto do ponto de vista da renda, que teve aquela mudança no final de 2021, com uma renda mais ampla ali, mas mesmo assim, quando a gente olha na série temporal, tem mais de uma ali, né? Tem uma restrita, uma mais ampliada. Queria saber exatamente qual que vocês usam ali para fazer esse cálculo de endividamento e também se você pudesse dar um pouquinho de informação para a gente sobre qual que é o determinante dessa evolução de redução, tanto no endividamento quanto no comprometimento, porque tem várias coisas acontecendo aí, né? Mudanças na concessão, a gente tem o comportamento da renda das famílias e a gente tem também o início do ciclo de queda de juros. O que cada um desses aí pode ter impactado nesse indicador? Obrigado. Valeu, Alex. Começando, então, pelo rotativo, né? De fato, se a gente olhar os dados da tabela 7, isso acho que fica claro.
né, os dados da tabela 7, na linha K, nas colunas K e L, estão o saldo do cartão de crédito rotativo e o saldo do cartão de crédito parcelado. Então, vamos lá. Em setembro, o saldo rotativo estava 73, caiu para 65 em outubro, né? Uma queda de 8 bilhões. No parcelado, ele era 57 em setembro e 63 em outubro, um crescimento de 6 bilhões, né? O que aconteceu no ano passado, no mês passado, foi que algumas instituições financeiras, questionadas pela equipe que apura as estatísticas de crédito, nos explicaram que tinham feito uma reclassificação de saldos na sua própria carteira e revisaram esses dados e nos mandaram para outubro, né? Ou seja, eles tinham uma métrica em setembro e nos explicaram a mudança dessa métrica, uma correção de um erro na sua série e reclassificaram esses saldos em outubro. Se eu me lembro bem, isso deve ter explicado entre 75% e 80% dessa mudança, tanto no rotativo quanto no parcelado. A reclassificação foi exatamente retirar os saldos que eles antes classificavam no rotativo e classificá-los como parcelado. Este foi o evento que aconteceu em outubro, né, na comparação com setembro. Mas esse não é o caso do que aconteceu agora em novembro, na comparação com outubro, ou seja, essas mesmas instituições não mudaram nenhum critério de classificação de outubro para novembro, e nem nenhuma das demais, né? Então, houve de fato uma redução de saldos no mês de novembro, comparado com outubro, sem efeito de reclassificação, no caso do rotativo, e no caso do parcelado, um aumento, também sem nenhum efeito de alteração. Quando a gente olha a série como um todo, né, se você olhar no cálculo que a gente faz usualmente, né, nos últimos 12 meses, em novembro de 22, o cartão de crédito rotativo era 79,5 bi, agora ele é 62,9. O cartão de crédito parcelado era 46,6 bi, agora ele é 66,5. Então, teve uma redução, se a gente quiser, caiu 20%, 20,8% num caso, subiu 42,8% no outro. Se a gente usar os valores em reais, caiu 16,5 bilhões num caso, subiu 19,9 bilhões no outro, né? Então, as evidências agregadas mostram uma redução do rotativo e aumento do parcelado, mas esses dois eventos não são exógenos, né? A gente tem saldos, né, do rotativo passando para o parcelado, contribuindo para as duas coisas. Uma mesma transação reduz o rotativo e aumenta o parcelado. Conversando com as instituições financeiras que nos reportam esses dados, a gente também tem escutado isso. A tua pergunta depois é se isso tem a ver com a lei, né? Você está falando da Lei 14.690, que ela é a lei do desenrola, mas ela também tem no seu artigo 28 um negócio lá de mitigação de riscos de inadimplemento, né, limites para a taxa de juros para o montante de juros sobre o rotativo. Essa lei ela é de 3 de outubro, né? Então, assim, pode ter um efeito dessa lei? Pode. Seria bom se tivesse? Sim, seria bom. Mas, de fato, esse processo parece ser mais longo do que apenas esse dado do último mês. Então, sobre cartão rotativo, era isso. A segunda coisa que o Alex pergunta é sobre o endividamento e comprometimento de renda. Vamos lá. Na tabela 27, a gente tem as séries de endividamento e comprometimento de renda. Essas duas séries são indicadores simples que querem captar o quanto da renda de uma família, do conjunto das famílias, é destinado a dívidas, né? Então, se a gente olha o endividamento, a gente está comparando o total da dívida das famílias com a sua renda. Se a gente olha o comprometimento de renda, a gente está olhando o que essa família paga a cada mês com a sua dívida. Então, são duas métricas para olhar essa mesma coisa. Uma mais ou menos está olhando o estoque, outra está olhando o fluxo, né? Vamos lá, endividamento. O endividamento da renda
a gente considera uma medida de renda. Qual é a medida de renda das famílias que nós podemos obter? Ela é obtida através dos dados do IBGE, né, da PNAD contínua, e a medida que a gente faz se chama Renda Nacional Bruta Disponível das Famílias, restrita, que é a última pergunta que o Alex fez. Então, renda nacional. Renda é o conjunto dos rendimentos que as famílias recebem, né? Não é só renda salarial, por exemplo. Nacional, a partir desse dado da PNAD. Bruta, ou seja, a gente está considerando a renda bruta, e uma renda líquida seria a renda descontando impostos, descontando contribuições previdenciárias, mas renda nacional bruta, disponível, né, o que as famílias efetivamente têm, né, como, né, uma receita que podem utilizar para essa finalidade, por exemplo, de pagamento de dívida, das famílias. E restrita porque a renda ampla ela inclui coisas como rendimento de aluguéis e nós achamos melhor utilizar a medida restrita, porque antes nós tínhamos uma medida também a partir da PNAD, mas sem algumas correções para as informações mais abrangentes do IBGE, e achamos essa renda nacional disponível bruta às famílias restrita mais compatível. Isso é o numerador da conta, ou seja, quantas famílias... isso é o denominador da conta, quantas famílias recebem. O numerador da conta é o total da dívida das famílias. E aqui nós estamos usando o saldo de crédito para pessoas físicas, né? Seja no livre, seja no direcionado. Esse saldo de crédito é o total que as empresas vão ter que pagar com essa renda, né? Então, a gente usa o saldo de crédito no numerador e no denominador a gente usa essa renda em 12 meses, né? Então, isso é o endividamento de renda. No caso do comprometimento de renda, a gente está mais interessado no fluxo, né? Então, o que a gente quer saber é o quanto a família tem que pagar naquele mês de principal mais juros, né? E dividido por quanto ela recebeu naquele mês, né? Então, se no primeiro caso a gente faz a renda nacional disponível bruta em 12 meses, no caso aqui a gente está olhando a renda mensal. Apenas para ter um valor mais estável, a gente utiliza uma média móvel de 3 meses, para que o indicador não fique muito volátil, né, apresentando mais ruído do que informação. Então, a gente usa a média da renda nos últimos 3 meses, mas uma média móvel mensal. Ou seja, ela vai chegar no valor mensal, mas ele é um pouco mais estável. E no comprometimento, a gente faz a mesma coisa. Quanto é que a família paga de principal mais juros, ou seja, quanto é o pagamento efetivo de dívida que ela faz junto ao banco, também uma média móvel mensal, trimestral, para ele ficar mais móvel, mas é o que ela paga no mês, dividido pelo que ela recebe no mês. Esse valor está dando agora 27,2%, o recorde recente foi 28,4%. No caso do endividamento, ele está dando 47,6%, o recorde recente foi 50,1% lá em julho de 2022. E aí o Alex segue perguntando o que aconteceu que tem reduzido esses dois indicadores. Os dois indicadores estão reduzindo. Primeiro, a gente tem duas partes. Vamos olhar para o crédito, vamos olhar para a renda. Esse indicador diminui se a renda crescer mais rápido do que o crédito. Simples. É isso que está acontecendo. Por quê? A gente mencionou que o estoque de crédito para pessoas físicas, né, tem desacelerado a sua variação em 12 meses. Ou seja, ele continua em crescimento, mas tem crescido menos. Então, essa tem tido uma desaceleração no crédito para pessoas físicas. Então, o montante da dívida cresce menos, cresce mais devagar, vamos dizer assim. Enquanto que a renda tem crescido mais rápido. A gente pode ver nos dados do IBGE um crescimento mais rápido. O crescimento mais rápido da renda em relação à dívida tem feito reduzir o valor do endividamento. Quando a gente olha o comprometimento de renda, a gente está olhando quanto que a pessoa vai pagar naquele mês, de principal, focando primeiro no principal. É de se esperar que, se o crescimento do estoque total de crédito tem desacelerado, o crescimento da parcela de principal que a pessoa tem que pagar também tenha desacelerado. A segunda parcela é os juros.
a gente viu que nos últimos 6 meses, né, maio foi o pico recente, e quando a gente olha novembro, são 6 meses de redução da taxa de juros. Então, essa redução que a gente viu na taxa de juros também é apropriada aqui no montante, na estimativa do montante que a família paga. Então, essa também tem se reduzido, essa redução dos juros é mais recente. Então, acho que esses fatores estão por trás, né, do que o Alex perguntou, o que a gente poderia ver como determinantes dessa evolução. Adriano. Obrigada, Fernando. Alex, ainda tem mais alguma pergunta? Eu tenho algumas dúvidas aqui pontuais, né? Avançar um pouquinho também sobre esse descompasso de concessão no crédito rotativo e o que aconteceu no saldo, né? Uma, uma aceleração na concessão e uma queda ali. Eu queria saber ali se tem a ver com créditos nessa linha aí que foram baixados a prejuízo, né? Já que a taxa de inadimplência caiu, né, de quase 2 pontos percentuais, né, no mês. Me parece que quando cai a inadimplência pode ser porque baixou a prejuízo, né? E aí sai também da estatística ali de crédito geral. E sobre o índice de endividamento, eu fiquei aqui com só 2 questões pequenas que ficou claro ali qual que é a renda, mas se usa ali a deflacionada pelo IPCA, né? Essa que é a ideia. Na ponta, deflacionada pelo IPCA, e quando fala sobre o gasto com juro, né, no comprometimento, se vocês usam o ICC, né, porque já que pega aí a dívida total, talvez seja o ICC e não a taxa de juro na ponta, né, seria o melhor indicador. Obrigado. Então, obrigado, Alex. Vamos começar por esse final. Sim, é o ICC, porque aqui a gente não está diretamente medindo a taxa de juros que está sendo cobrada, né? A taxa de juros que a gente usa nas estatísticas, que a gente divulgou aqui, é a taxa de juros das novas concessões de crédito, as concessões que aconteceram naquele mês, né? E o que a gente está medindo no comprometimento de renda é o quanto de juros o conjunto das famílias está pagando naquele mês. Então, nesse mês, no mês de novembro, eu estou pagando juros de uma operação que eu contraí em outubro, em setembro, em agosto, no ano passado, em 2020. Se tiver crédito imobiliário, pode ter sido até 5, 10 anos atrás, né? Então, o importante é saber quanto em reais eu estou pagando nesse mês. E aí, o ICC ajuda nesse cálculo, porque o ICC é o índice de custo do crédito, o indicador do custo do crédito, que ele pega toda a taxa de juros de todas as operações que ainda tem saldo a ser amortizado, independente da sua data de contratação. Por isso que ele é mais estável do que a taxa de juros. Então, a gente, de fato, usa o ICC para fazer essa conta. O que mais aqui? ICC e taxa de juros. Sobre o rotativo, você perguntou se a inadimplência é um fator que pode diminuir o saldo. Sim, e isso para qualquer tipo de operação, né? O que a gente está medindo quando a gente mede a taxa de inadimplência? É o montante da dívida bancária que não foi paga pelo total da dívida, né? Você tem uma dívida escalonada com um cronograma de vencimentos, ela vai vencer uma parcela nesse mês, outra no próximo e assim por diante. Você vai pagando a dívida no prazo, ela diminui. Você pagou aquela parcela e diminuiu o total da dívida. Se você não pagou aquela parcela, o total da dívida continuou o mesmo. Ele até cresce porque acrua juros, mas o total da dívida continuou o mesmo. E aquele valor, aquela parcela que você não pagou, depois de 90 dias, ela é considerada uma parcela inadimplente. Então, a conta é o valor dessa parcela e de todas as parcelas consideradas inadimplentes, dividido pelo total da sua dívida, né? Então, isso é o número que nós estamos divulgando. Quando você vai para o rotativo, esses dados estão na tabela 20, a taxa de inadimplência do cartão de crédito rotativo é de 53%. Isso significa que um pouco mais da metade do total do saldo desse rotativo está em atraso
em atraso há mais de 90 dias, né? Nas informações bancárias brasileiras, se você não paga uma dívida no vencimento, se você paga no dia seguinte, essa operação, nesse dia de atraso, não foi considerada inadimplente. Na verdade, ela passa 15 dias, né? Depois de 15 dias, ela entra numa categoria que chama atraso. E a gente divulga nas séries temporais também o valor em atraso. Se a parcela não é paga entre 15 e 90 dias do vencimento, ela está em atraso. A partir de 90 dias, ela está inadimplente. São essas informações que estão aqui na nota para a imprensa. Só que depois de 180 dias, essas operações elas são baixadas a prejuízo, né? Então, por força da regulamentação prudencial do Banco Central, o banco pega aquela parcela, o cliente não pagou isso em 180 dias, então ele retira aquele valor do seu a receber, assim, então ela sai da inadimplência e sai do estoque da dívida. Então, é isso que o Alex está perguntando, se a redução de saldo também pode ser feita por isso. A partir das informações que nós temos aqui, essa redução de quase 2 pontos percentuais na inadimplência do rotativo de outubro para novembro, ela não permite afirmar se esse valor deixou de estar inadimplente porque foi pago pelo cliente ou porque ele foi negociado e na negociação ele mudou do rotativo e passou para o parcelado ou para qualquer outra linha, por exemplo, composição de dívida, outra coisa, e aí ele deixou de estar inadimplente, mas continuou com o saldo lá, ou se ele foi baixado. Então, existem essas três possibilidades. Não dá para cravar a parte que essa redução da inadimplência foi, de fato, responsável pela redução do saldo. Adriano. Obrigada, Fernando. Alex, mais alguma pergunta? Eu só fiquei na dúvida, só ficou faltando ali dizer se está tudo atualizado pelo IPCA, no caso do comprometimento, endividamento. Isso aí, eu tenho a impressão que a gente usa valores nominais, porque a gente usa valores nominais para o saldo do crédito, então o correto seria comparar ao longo do tempo duas variáveis nominais ou duas variáveis deflacionadas. A gente não pode comparar uma variável deflacionada com uma outra nominal. Então, o saldo do crédito em valor nominal, então, eu posso te confirmar isso depois via assessoria de imprensa, mas eu tenho a impressão de que ambas as variáveis são nominais. Não, é só a dúvida ficou porque o saldo está no último mês, né, que é o mês corrente, então não vejo muito sentido para deflacionar se ele está na posição do último dia do mês, né, do mais recente, né? Mas a gente usa o saldo no caso do endividamento, né, e usa o fluxo no caso do comprometimento. Mas, assim, é boa. Eu te confirmo depois. Não me lembro desse detalhe agora. Tá bom, obrigado. Falou. Obrigada, Fernando. Eu vou ler aqui uma pergunta da Cristiane Noberto, que ela mandou por escrito. Ó, Cristiane Noberto, da CNN. Estou sem microfone, mas gostaria de fazer uma pergunta. Fernando, você disse que o comportamento inverso no parcelado e rotativo poderia indicar uma negociação entre os clientes e as instituições bancárias. Essas negociações seriam por conta do Desenrola ou algum programa dos próprios bancos? Bom, obrigado pela pergunta, Cristiane. Pena que você está sem microfone. Pode ter ambas as coisas, né? A gente, acho que alguém já comentou isso aqui antes, a gente tem visto essa redução de saldo do rotativo, aumento do saldo do parcelado, e tem conversado com as instituições que nos reportam os dados e de fato, tem uma negociação para tirar do rotativo e colocar no parcelado. Eu acho que esse é um movimento mais longo, se a gente olhar os dados nos últimos 12 meses, né, tem uma redução mais significativa do saldo do rotativo e um aumento também significativo do saldo parcelado. Então, esse parece ser uma coisa de mais longo prazo, né? Mas isso não descarta que a legislação do Desenrola tenha acentuado esse processo. Eu não tenho dados para separar essas duas parcelas. Adriano. Obrigada, Fernando. Não temos mais perguntas até o momento, aguardamos só um pouquinho.
Fernando, acho que podemos encerrar. Alguma consideração final? Não, uma consideração, o último comentário é que nesse período que a gente estava tendo a sessão de perguntas e respostas, os meus colegas me informaram aqui que não tem a atualização pelo IPCA, que era aquilo que eu imaginava, mas agora só para confirmar esse último ponto com o Alex e todos os que estejam interessados nisso. Fora isso, não tenho mais nenhum comentário, só agradecer a participação de todos e convidá-los a estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, de 10h30 da manhã, para a divulgação das estatísticas fiscais. Com isso, a gente conclui esse pacote de divulgações desse mês. Muito obrigado, até mais. Fernando, só um minutinho. O Alex acabou de levantar a mão aqui. Ele deve estar com Pode mais alguma dúvida aqui. Vou abrir aqui o microfone dele. Desculpa, só uma pergunta final aqui, no final do mês ia sair aquelas estatísticas lá dos títulos privados, né, que saem, acho que no dia 27 de dezembro, ainda não saiu, saía mais ou menos em torno da nota de crédito. Como que está isso? Tem alguma projeção, previsão? Sim, essa estatística chama estatística de títulos. Enfim, ela não envolve só os privados, é um conjunto próprio de estatísticas sobre títulos, que é separado por emissor e detentor, taxa de juros, mercado, que elas são negociadas. Essa estatística também está atrasada, em geral ela é divulgada junto com a nota para a imprensa de crédito, mas trimestralmente, né? A nota impressa mensal e trimestralmente é divulgada essa estatística. A nota atrasou e as equipes tiveram que entrar para fechar a nota, e essa estatística de títulos está atrasada. A gente espera divulgar o mais rápido possível, mas a gente ainda não tem um prazo para divulgação. Assim que nós tivermos, a gente anuncia via assessoria de imprensa e eles comunicam para vocês. Obrigada, Fernando. Mais alguma pergunta, Alex? Não, era só isso. Obrigado. Tá, joia. Valeu. Podemos encerrar, então. Então, até a próxima. Um bom Sim. dia a todos. Obrigada, Até Fernando. amanhã. Tchau, tchau. Tchau.